Então, vamos lá. O Joel, nas obras dele, ele falava muito das leis, né, das leis humanas. E não era sempre que ele... Oi, Reginaldo, boa noite. Não era sempre que ele citava as leis, assim, de forma clara, né? Então, em um livro ele citava a lei do karma, outra é a lei da hereditariedade, as leis da doença, na verdade, saúde e doença, lei do dinheiro, né? Tem outras, tem várias leis, né? Então, eu separei aqui as principais, tá? Que são, vou pegar aqui, a lei da hereditariedade, que eu acho importantíssimo nós falarmos dela, a lei do karma, que não pode faltar, a lei da autopreservação, que também é muito importante, e a lei da saúde e doença, que eu peguei 2 trechinhos do 100 para fazer paralelo, para entendermos aonde acontece a distorção. Então, vamos lá. Oi, boa noite, Oni. Vamos lá, eu fiz umas anotações aqui. Vamos começar aqui com a hereditariedade. O que significaria a lei da hereditariedade? Hereditário, né? Ou seja, passa de geração para geração. E isso nós estamos falando de geração longa, né? Não estamos falando de geração só aquelas mais próximas, né? Como pais. Estamos falando de avós, bisavós, tataravós. Dizem que até 7 gerações nós estamos reproduzindo situações, circunstâncias que vêm dessas gerações. E aqui eu coloquei o seguinte, né? Geralmente, o que mais pega nessa questão da hereditariedade é o DNA. Né? Então, nós temos aí umas crenças limitantes quanto a manifestar coisas que estão no DNA. Então, no DNA não é só questão física, né? Mas temos questões aí emocionais, questões de... Peraí, gente. Espertos quando resolve... Né? Nós não temos só as leis na questão de doença, que eu estou manifestando alguma coisa que o meu ancestral tinha no físico, né? Eu tenho, por exemplo, a crença aqui de miséria. Isso é muito, muito comum, e eu tive isso na questão familiar aqui, foi uma coisa presente que eu identifiquei um tempo atrás, de gerações, né, por ter sido imigrantes, né, europeus, vieram, né, na época de guerra, e vieram cheio de problemas materiais, crenças de sofrimento, somente na matéria, e isso foi passando... É impressionante, vai passando de avô para filho, para neto, até que a gente chega em algum momento, alguém vai ter que cortar esse ciclo. Né? Aí a gente já chega no nível de consciência, que a pessoa desperta, identifica essa crença que está na mente, DNA mais mente, e corta esse padrão aí de miséria, não só da miséria, mas outras questões, por exemplo, de maldições, né? Maldições, você tem aí desastres, tem uma série de eventos e circunstâncias que estão ligados a essa lei. Questões aqui que eu falei, por exemplo, da espiritualidade, eu tive um caso com uma pessoa, teve um caso que eu conheci de uma pessoa que estudava comigo, e ela tinha uma filha que cometeu suicídio aos 26 anos, e não conseguiu resolver em nenhum lugar, né? E aí depois ela foi buscar na família, e lá atrás um ancestral, eu acho que pulava 2 gerações, colocou fogo no próprio corpo, cometeu suicídio também, né? Foi uma forma assim bem difícil, né? E aí pulou 2 gerações, ela acredita que então a filha deve ter pegado essa questão hereditária, né, de ancestral. Olha aí, né? Até que ponto essa crença que está no nosso inconsciente, que nós trazemos do hereditário,
né, dessa lei de hereditariedade, o quanto ela influencia na nossa vida. Por isso que Joel cita muito nos livros, né? Você está pela lei dos homens ou pela lei da graça? Então, se você vai pela lei da graça, nenhuma lei aqui pode te atingir. Então, você corta isso no seu inconsciente, muda esse padrão através da presença do Espírito Santo, porque é o único que pode fazer essa transição, né? E você acaba rompendo esse ciclo, né? Então, você tem aí tragédias, tem a questão da escassez, que eu citei, que é muito forte, né? Se a gente pega aquela pirâmide de Maslow, que está todo mundo na base ou no segundo nível, né? É tudo voltado um ou para o outro, ou é os dois, né? Que tem que ser resolvido. E aqui também entra a questão de relacionamento, né? Então, se não deu certo lá atrás, por exemplo, teve muitos divórcios, vai ser normal que tal pessoa também tenha, então acaba aceitando, porque é uma questão lá do ancestral, passou por isso, e eu também tenho que passar por isso. Então, isso aí é uma ignorância, né? Entra na ignorância, que nada mais é do que a falta de conhecimento e de não estar nessa consciência para poder soltar isso, né? Então, o hereditário, ele também tem uma questão interessante quanto a doenças que a medicina diz que não tem cura, né? Eu conheço pessoas, amigos que possuem doenças que vieram ou da mãe ou do pai ou dos avós, e a medicina diz que não tem cura. Então, assim, é muito complexo, né? É até difícil você chegar para uma pessoa e dizer para ela que isso é possível, você ter uma rendição ali, né? Ter uma mudança ali da mente, cortar isso e não ter aquilo, porque está tão enraizado, tão condicionado na mente nossa, nessa programação da mente humana, que isso faz parte e tem que ser assim, porque sempre foi assim, que é difícil a pessoa conceber que existe um milagre, né? Conceber que ela não é aquele ancestral, então ela não precisa desenvolver tais coisas que aquela pessoa realmente desenvolveu, né? E tem um trecho aqui do livro Além das Palavras, que a gente estudou naquela outra aula, e eu anotei ele aqui. Ele diz o seguinte, ó, ele começa assim: por exemplo, os hebreus, certa vez, ensinaram que os pecados dos pais seriam carregados pelos seus filhos até a terceira e quarta geração, olha aí, né? Mas, mais tarde, essa lei foi revogada pelos próprios hebreus. Olha aí. Então, eles tinham uma crença de que tinha que passar por certas coisas, então, de geração em geração, tinha que manifestar, né, aquelas circunstâncias, e depois eles chegaram a uma consciência, né, a uma clareza ali, que isso não procede, né, isso daí não é de Deus, né, a pessoa ela vai absorver aquela crença se ela realmente quiser ou acreditar naquilo, mas não é uma obrigatoriedade, né, não é uma coisa intrínseca ali. Então, essa lei é uma lei, assim, complicada, né? Porque se você não tem esses discernimento espiritual, você acaba aceitando ela tranquilamente. E aí, para resumir uma frase, né, essa frase aqui ela é do outro texto. Mas é isso. Então, aqui, essa terminou, eu terminei aqui essa parte da hereditariedade. Aí nós vamos para outra lei, lei do karma. Conhecida também como a lei de causa e efeito, né? Esta pode ser considerada como uma lei universal que trabalha como equilibrador. Então, aqui, quando essa mente foi feita pelo ego, né, se projetou uma mente aqui, isso aqui teve que ser feito também um sistema de compensação, né? E esse sistema é a lei do karma, né? Então, não existe um Deus que condena ou absolve isso dentro da lei da graça, né? Essa lei é para aqueles que estão sob as circunstâncias humanas, né? Se eu pequei, por exemplo, em vidas passadas, terei que pagar na vida atual.
né? É isso que a gente conhece e escutou a vida toda, principalmente vindo do Espiritismo, né? Se eu fiz algum mal para algum parente, algum ente, né, que está no meu ciclo social, geralmente todos que estão envolvidos têm alguma questão, né? Eu vou ter que vir com essa pessoa e passar a minha vida com ela para que eu possa pagar essa dívida do passado, né? Então, aí é mais uma percepção equivocada criada por essa mente humana, né, para fazer a gente ficar preso nisso e ficar rodando dentro de um sistema, né? Então, a gente acha que essa é a forma mais fácil, né, de sanar o tal mal que fizemos, né, esquecendo de quem fomos e o que fizemos. Então, a gente vem para cá, tudo é apagado, né, você não sabe quem é, o que é você, o que é o outro, o que cada um fez, né, para cada um, então você vai seguindo a vida. E aí fala que a gente não deveria saber, né? Então, assim, por que a gente não lembra? Por que a gente não lembra? Porque se lembrar, né, de acordo com o Sandro lá, a gente pira, a gente tem uma enxurrada de memórias, a gente não aguenta em termos aqui de mente, né? Isso daí nos traria um colapso, né? Mas, ao mesmo tempo, também não é muito inteligente, porque se eu não sei o que foi feito, né, nem da minha parte, nem do outro, eu, além de não conseguir sanar, eu estou criando mais. Então, eu vou criar mais karmas, porque eu desconheço a lei da graça, desconheço a verticalização, a unificação, então eu continuo no sistema. Então, além daquilo que eu fiz, que eu não consigo saber para sanar, eu vou continuar reproduzindo mais. E aí eu fiz uma anotação aqui, vou pegar aqui. E essa lei, a anotação que eu fiz foi o seguinte, essa lei ela traz um pouco de conformismo, né? De vitimismo. A gente entra num sistema de aceitação, é assim mesmo, então vamos tocando, né? Aceita que dói menos, traz mais culpa no inconsciente, né? E aprisiona na roda de samsara, né? E essa lei ela vai um pouco mais além, né? Tem aquela história que o Hélio conta nos vídeos dele, não sei se todo mundo está a parte, da moça que serve o cafezinho em uma indústria que fabrica bomba atômica. O que o Hélio quer dizer com isso, né? E quando compreendemos a verdadeira natureza de Deus e escolhemos estar pela graça, estar pelas leis de Deus, naturalmente somos direcionados a realizar trabalhos compatíveis com a sua lei, não servindo mais, né, a mente humana. Nossa alma é levada por caminhos que não são que são regidos pela luz. Despertamos uma vontade de ser a contribuição, de servir a Ele. Então, o que ele quer dizer do cafezinho é justamente isso. A pessoa acha que por ela não estar fazendo diretamente o ato ali, está só no café, é uma coisa para ela simples, ela não está participando daquele plano, mas ela está. Porque ela está servindo alguém que está produzindo algo que não é benevolente. Então, ela tem que ter um despertar ali, não só em questão de trabalho, assim, de evoluir, de crescer e procurar crescer, né? Tanto materialmente como espiritualmente, mas de que aquilo ali não é benevolente, ela está contribuindo para uma coisa que não é de Deus. E aí, quando você entra na lei da graça e anula a questão do karma, né? Você é purificado de tudo aquilo que você fez lá atrás, porque você teve o reconhecimento sincero, você entra em outro, né, em outro estado. Então, aí você começa a servir, você começa a ser benevolente de outra forma. E aí ele vai criando os caminhos próprios para isso. Então, você não precisa se preocupar, porque vai ser direcionado. Então, essa aqui é a lei do karma.
Aí eu peguei um trecho do livro que a gente estudou, que já diz o seguinte, né? A verdade é que você está sob a penalidade de seus próprios pensamentos e ações, e sob nenhuma outra penalidade. Os pensamentos e ações de outrem não mais podem operar contra você. Agora, você está liberado dos pecados de seus pais e seus avós. Agora, vire-se para dentro e perceba o que Paulo diz. Porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Assim é a sua semeadura que determina a sua vida. Você não está sob a lei da dominação. Você não está sob a lei dos poderes mentais, pecados ou medos de outra pessoa. Você tem a opção de viver sob a lei ou sob a graça. Porque a ele foi dado por Moisés. Aqui tem uma anotação do tradutor do livro, que diz o seguinte, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram de Cristo, né? Ele só faz uma correção aqui nesse trecho. Então, essa aqui foi a lei do karma. E aí nós temos a lei da autopreservação. Essa daqui, ela é interessante porque ela tem alguns exemplos atuais. Não sei se vocês se lembram quando começou a pandemia, e aí todo mundo ficou desesperado por causa do vírus, né? E diziam que só álcool em gel resolvia, e todo mundo invadiu os mercados, todo mundo ficou desesperado comprando álcool em gel, e teve até conflito. Isso é autopreservação. Então, eu tenho que me preservar. Então, o outro, ele pode me ferir, ele pode me machucar, né? E isso me fez, né, essa lei me fez lembrar dessa situação, né? Não foi só o álcool em gel, acho que teve também até a questão lá do papel higiênico, né? E aí as pessoas não quiseram dividir, mas não quiseram compartilhar com o seu irmão. E aí eu fiz algumas anotações aqui também, né? As guerras, né, como a gente pode ver, ela é uma autopreservação. Além de estar também na lei do karma, ela está na autopreservação. Então, eu ataco primeiro, né, o meu irmão, com medo que eu possa ser, né, atacado antes, né? Então, eu faço primeiro com ele antes que faça comigo. Essa é a lei da autopreservação, né? Ela também serve quando nós estamos em julgamento, né? Então, eu julgando o mundo como sendo mal, o mundo me ataca, ele é um problema, então eu vou estar sempre me autopreservando. Eu preciso me proteger o tempo todo, porque as pessoas são más e esse mundo é mau. Então eu vou sempre para esse caminho, né? Isso também está tudo interligado com as outras. Quando agredirmos alguém acreditando que estou sob ameaça, né? Então eu tenho uma falsa aparência ali. Eu olhei ali para aquele irmão, subjuguei como ele sendo uma ameaça. Então a agressão, chamada de agressão gratuita, né? Ela também entra nessa lei. Questões raciais, né? Opções sexuais, então eu agrido o outro, né? A questão que a gente tem aí de homossexual, por exemplo, é também de autopreservação, né? Tem outras questões por trás, mas ela entra nessa lei também. Ao longo da história, mulheres foram vistas, né, como seres inferiores, muitas vezes sem alma, né? E amaldiçoadas, né? Bruxas, né? Muitas foram queimadas na Inquisição. Autopreservação, ela pode fazer um mal para mim. Então, antes que ela faça alguma coisa, mesmo não tendo certeza se ela é ou não é, vamos eliminar o mal. E aí eu já tinha falado, né, da pandemia, quando aconteceu o evento, que foi uma autopreservação ali, ninguém olhou para ninguém, olhou só para si. E aí tem uma frase que Joel fala, né, que é salvar às custas de outra pessoa, né? Eu quero me salvar às custas do outro, né? Isso nos remete às questões sociais, né? Por exemplo, eu quero tirar um irmão que julgo ter mais do que eu, então eu acho que ele tem mais,
Então, eu vou e tiro dele, né, para justificar a minha situação. Ah, você não precisa, então eu vou tirar de você para me suprir, eu vou me autopreservar. Isso acontece muito dentro de famílias, né, gente? Temos aqui, por exemplo, alguns equívocos que os pais têm com filhos, que julga que um filho tem que suprir o outro, né? Porque o outro é inferior, o outro é menos, então começa a tirar de um para dar para o outro, ao invés de impulsionar aquele que tem menos, né? Para que ele consiga crescer e ele, né? Se autossustentar e conseguir também ajudar, né? De uma forma mais equilibrada. E aí eu tenho um caso, né, pessoal, de um colega de trabalho. Era muito simples a família, a mãe era dona de casa, o pai transportava gás, e ele fazia engenharia, ele ganhou bolsa, né? Na engenharia, eles eram em 5 irmãos. E o pai levava ele nas lojas de eletrodomésticos, né, para fazer lá a compra do eletrodoméstico. E o pai levava ele para comprar a Brastemp de 5 mil reais. Ele nem ganhava isso, né? O pai queria a top, né? E aí ele tinha que se impor, porque senão não ia dar conta. Então ele tinha que colocar. Isso aí é autopreservação também, né? Essa história ela ficou muito marcada para mim, porque eu falei, gente, não existe nada de novo debaixo do sol. Vamos agora para a lei da saúde e doença. Ah, essa daqui. Eu estou dando uma olhada no horário para ver se dá tempo, né? Então, eu coloquei aqui só algumas frases para a gente ir processando, né? Como é que funciona alguém que está para esta lei, né? Então, assim, se está todo mundo doente, ficando doente, eu vou ficar também, né? Toma cuidado, né? Ao sair no vento com os cabelos molhados, você vai ter problemas, né? Vai ficar gripado, né? Não tenha contato com tal pessoa, se ela está doente, você pode ficar doente, né? Você pode se contaminar, né? Se você pegar chuva, vai ficar doente, né? A questão do próprio Covid, né? Veja, aqui nós não estamos sendo levianos de não nos cuidarmos, não cuidarmos do nosso bem-estar, né? Físico, mental, emocional e evitar essas questões. Mas aqui o que ele quer dizer é quando você tem a crença, né, de poder em relação a isso, mais do que o poder pela consciência, né, pela presença. Então, eu dei todo o poder para isso, eu tenho essas crenças enraizadas e elas vão se manifestar, porque eu sou responsável por aquilo que eu acredito, né? E aí eu lembro, por exemplo, de quando eu saía na rua sem máscara, as pessoas diziam que eu poderia contaminá-las, né? Ou seja, eu tinha poder de fazer isso com a pessoa, né? Então, ela não olhava para dentro e olhava se aquela crença realmente era, né, de Deus ou não, né? Então, ela já colocava para fora que todo o poder estava fora, estava no irmão dela. E foi o que a gente viu. Tem até um vídeo do Sandro que ele fala, né, dessa parte. Do quanto isso não cabe, para quem é praticante de presença, isso aqui não cabe, né? Isso aqui é um equívoco. E aí eu peguei alguns trechos, 2 trechos só do curso, que eu quero que vocês prestem atenção quando ele fala de trechos de milagres. Ele dá, tipo, uma descrição do milagre, tá? São 2 só. Então, ele diz o seguinte, ó. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isto é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. O que são confusão de níveis? Eu tenho um nível espiritual, eu tenho um nível mental e eu tenho um nível físico. Quando esses níveis eles estão confusos, eu tenho uma percepção equivocada sobre mim, sobre meu irmão, e sobre este mundo. O milagre, ele rearranja. O que é isso? Ele equivale todos os níveis. Eles estão todos dentro da mesma percepção. Não há distinção de nível. Não tem um nível a mais, outro nível a menos. Todos eles se conversam, se entrelaçam. Tá?
Aonde começa a confusão? Na mente. Joel fala disso o tempo todo. Toda percepção está na mente que acha que o poder está do lado de fora. Tá? E o corpo que está no nível físico, ele só responde a este nível. Então, a minha mente acreditou, ela deu poder para este mundo egóico, e é óbvio que o corpo ele só vai responder porque ele não tem autonomia, ele só responde aquilo que a mente envia. Tá? Então, eu tenho que alinhar a minha mente com a mente do espírito. Nisso eu desfaço o equívoco. E aí é onde eu desfaço a doença. Isso é importantíssimo, gente. Essa lei aqui, ela sana um monte de coisa. Quando você desfaz isso na mente através do Espírito Santo, você começa a receber os milagres. Milagres fazem, agora por último, milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte. Tu mesmo fizeste a doença e a morte. Aonde estão essa doença e a morte? Na confusão de nível. Está na minha mente. Está na crença do poder da mente. Podes, portanto, abolir ambos. Olha isso, que sensacional. Você pode abolir desde que você mude essa crença. Tu és um milagre capaz de criar como teu criador, ou seja, o co-criador, né? Lembra das aulas do Sandro, do Hélio, que diz, eu sou um com o Pai, então eu crio junto com ele. Tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. E aí é onde entra Joel. Ele diz, né? Tudo do lado de fora, este mundo não existe. É uma criação desta mente, uma imaginação. Não dê poder para o lado de fora. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Mando, Reginaldo. Eu vou mandar aqui o... Eu fiz em um Word, eu vou jogar lá no grupo do WhatsApp, tá? Vocês entenderam, gente? As leis, elas são importantíssimas no Joel. A gente tem que entender o que Joel traz nas entrelinhas. O que ele quer dizer quando está na graça, o que ele quer dizer quando é uma mente ilusória, o que ele quer dizer quando é um sonho. Sabe, tem que pegar essas palavras-chave que elas traduzem todo o resto, né? E aí passa desapercebido, né? Então, tem mais leis, né? Tem a lei do dinheiro, por exemplo, que não vai dar tempo de falar aqui, porque falta só alguns minutinhos, que é o poder. E eu acho que eu sou o dinheiro. Eu acho que ele vem de fora, ele manda em mim, ele tem poder, ele comanda, né? Ele existe, mas ele não existe. Nós vimos isso na Rosa, tá? Então, a importância de saber das leis e como corrigir as leis. Então, você vai mudando a crença, vai mudando para a consciência e vai deixando de dar poder para essas leis. Ok? Se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, acho que tem mais uns 4 minutos aí, fiquem à vontade. Todo mundo entendeu? Que bom! Essas leis, eu fiquei muito... eu queria muito ter feito isso antes, né? Porque é uma coisa que me chamou muito a atenção nas obras do Joel, né? E aí você pergunta para as pessoas, né? Mas é normal. Daqui para frente a gente vai começar a entender mais, aí a gente começa a interagir. E eu falei, não, você pergunta para as pessoas quais são as leis, é uma ou outra só que sabe responder quais são. Pouquíssimas pessoas conseguem trazer as leis. Gente, é 8h30 aí, né? É 8h30 também. Vou encerrar por aqui o vídeo, vou deixar gravado. Quem quiser rever, vai estar no YouTube, vai estar lá no WhatsApp. E aí a gente vê o que a gente vai fazer para a próxima semana, tá? Eu vou ver um tema aqui, ou vocês podem sugerir também, tá tudo certo.
Gente, um bom finalzinho de feriado. Quem vai trabalhar amanhã, um bom trabalho. A gente vai se falando. E fiquem com Deus, gente. E obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, Vanessa. Obrigada a a todo mundo. Boa todos. noite. A todos.